Então, boa noite a todos os irmãos, a paz do Senhor, nesse dia 30 de março, uma noite chuvosa, muito abençoada, e nós queremos saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo, a paz que excede todo o entendimento. Nós já estamos agora numa segunda tentativa, gravamos 32 minutos que não pôde ser salvo, então por isso que atrasou um pouquinho hoje. E nós vamos continuar com aquele tema que está lá em Mateus 6, sobre a oração do Pai Nosso, do versículo 9 até o versículo 13, né? Então vamos orar, aliás 15. Pai querido, Pai amado, nós queremos te agradecer e nós te louvamos pela tua grande misericórdia, pelo teu grande amor demonstrado ali na cruz, pois Senhor, só veio confirmar o que está lá em Apocalipse 13:8, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Senhor, tu és o Deus que veio procurar o que se havia perdido. Senhor, o teu amor é tão grande, não tem comparação com o teu amor. E nós às vezes, e cada vez mais ficamos constrangidos, quando o teu Espírito Santo, ele vai nos revelando, nos fazendo entender o quão pecador nós somos e o quão grande, quão amoroso, quão benigno, quão compassivo, misericordioso, quão, ó Deus, longânimo tu és. Muito grato, Senhor, porque nós não merecemos. Como disse São Paulo, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a salvação. Então, Senhor, nós te agradecemos e nós te bendizemos, Pai querido, por esta oportunidade que nos dás nesta noite, para esta igreja, para cada pessoa que está nos assistindo. Senhor, esse dia, essa noite, ela não voltará mais. E nós queremos aproveitar esse momento contigo, este espaço, essa lacuna que foi aberto para, ó Deus, contemplar, como disse o salmista, que ele pediu: uma coisa peço ao Senhor, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida e contemplar a beleza da sua formosura. Muito obrigado, meu Deus querido, muito obrigado pelas pessoas que estão nos ajudando, pela vida do Pedro ali, Senhor, na produção, na realização, pelas pessoas que estão envolvidas aqui na igreja, pelos obreiros, pelos irmãos que estão juntos. Muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos que tu guardaste cada um de nós. Até aqui tu tens sido o nosso Ebenezer. Obrigado, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados. Senhor, tem compaixão de nós. Perdoa-nos, ó Deus, porque sabemos que falhamos em muitas coisas, mas nós queremos crescer na graça e no conhecimento diante de Ti e dos homens. E assim, Senhor, derrama o Teu bálsamo de Gileade sobre esta pessoa que está enferma, enferma da alma, enferma do espírito, enferma da junta, da medula, do sangue, dos ossos. Senhor, tira toda essa tormenta, ó Deus querido, e nós queremos desligar, em nome de Jesus, todo o poder, toda a potestade do roubo, da morte e da destruição, e lançamos nas regiões do abismo, na autoridade, no poder do nome de Jesus. E assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém, e graças a Deus. Glórias a Deus. Então, meus amados, nós comentamos no outro culto da última terça-feira sobre a oração do Pai Nosso, né? Pater Nostris, como é em latim, não é isso? E Pater Remon, como é em grego. Aí, né,
e o Senhor Aveino, que é em hebraico, né? O Senhor nosso Pai, Aveino. Então, como nós devemos orar? São 3 partes da oração: adoração, petição e confissão. Não é isso? Adoração, depois petição, AP, e depois confissão. Então, APC, né? Seria o alfa, seria o pi e seria o Charles. Então, APC, e comentamos um pouquinho na outra ocasião, na outra terça-feira, sobre o modo, porque nós, irmãos, às vezes começamos as nossas orações, já começamos pelo meio, né? Já pedindo. Nós evitamos ou eliminamos a primeira parte, que é adorar. Nós vamos logo para a petição e talvez confissão. Geralmente é muito forte em nosso meio a petição, a adoração quase não. Então, na verdade, nós até estávamos fazendo assim uma pequena lembrança, né? O que é oração? Oração, na verdade, ali em capítulo 8, do verso 5 de Apocalipse, disse que o incenso são as orações dos santos. Então, queimar incenso é quando você ora. E a resposta da oração vem depois, no capítulo 8, verso 5, que o anjo manda, ele despeja o incensário e ele vem em forma de relâmpagos. Que para a resposta nossa chegar até aqui, irmãos, ela vem quebrando barreiras, vem quebrando potestades, tudo que está querendo lacrar, ela vem queimando para o anjo chegar até a tua presença. Então, nós comentamos um pouquinho, fizemos uma relação sobre o tabernáculo, né? Então, nós comentamos sobre a cultura deles, que eles já são criados nessa disciplina de estarem sempre estudando a palavra de Deus, a Torá. Então eles são criados nisto. Mas nós não somos assim. O texto fala de João 1,11: veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos que o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, é interessante que a cultura deles, eles são assim habituados a praticar a leitura, disciplinados, o alfabeto deles, eles aprendem lendo a Torá, então é mais fácil. Agora, quando veio para todos, e aqui estamos nós no Ocidente, nós não temos essa prática de separar um tempo, separar um horário. Mal nós conseguimos chegar na igreja muitas vezes. Isso não é bom, porque aí você não tem aquela prática, não tem aquele relacionamento com Deus, e aí tem uma vida muito magra, né? Você faz um fitness de oração, um fitness da palavra, e por outro lado, o diabo engorda em matar, em roubar, em destruir. Então está aí a saída para nós. Quanto mais nós orarmos, o próprio Jesus, ele teve uma vida de oração, e Jesus teve poucos problemas, ou nenhum problema, ou nenhuma dificuldade com o diabo, porque ele estava sempre em oração. E agora nós lembramos até sobre os 35 anos de oração que vai ter agora, no dia 31, que vai ser amanhã, pela nossa diaconisa Eliana, e ela estabeleceu ali turnos. E eu fico assim pensando, né? Por que não termos turnos semanalmente, mensalmente, 24 horas de oração? É evidente que nós já temos os grupos de orações nos grupos, mas eu digo assim, nós estarmos 24 horas de oração, ter, não é, os grupos e todo mundo unidos em oração. Olha, vai mudar muita coisa, porque é você o que? Queimar incenso. Então,
alguém fala que muitas vezes os nossos cânticos hoje, eles estão levando muitas pessoas ao envaidecimento, a adquirir riquezas, prestígio. Então, eles falam assim, que de repente os louvores, eles estão tendo assim muito pouco efeito no mundo espiritual. Claro que nós queremos ter o louvor semelhante ao de Davi, quando ele orava e os demônios eram expulsos, as pessoas eram curadas. Nós queremos esse nível. Mas veja bem que Davi tinha, porque ele tinha já esse pré-requisito de estudar a palavra, de comentar, de conviver com a palavra. Então, nós comentamos essa questão do que é você orar, do que é você pedir a Deus. E aí, também nós lembramos um pouquinho sobre essa questão, então, de que o diabo, ele não liga muito quando uma igreja faz um grande movimento de louvor, de encontro, de recital, ele não liga não. Há pastores que falam, né? Ele faz um grande encontro, há aquele congresso enorme, e aí tem aquela comilança, aquela festança, aquele ativismo, e aí vem falta até lugar, né? Se você fizer uma festa, como eles falam, né? Você abrir uma festa, um jantar, um almoço, um café da manhã, fica faltando até pessoas para serem atendidas. Mas se você convocar uma reunião de oração, o que vai faltar são pessoas, porque lugares estão sobrando. Aí vocês vejam que a oração, ela é assim, muito temida pelo diabo e pelos seus anjos. Alguém falou muita oração, que foi lembrado por Ernesto Ognini, muita oração, muito poder, e pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Então é esse comentário que a gente quer deixar para você. E aí nós vamos assim passar então para a segunda parte, que é a petição. Nós comentamos na semana passada sobre adorar a Deus e agora pedir. E aí ele começa no versículo 12, assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, veja bem aí, que para eu ter acesso a Deus, a bênção de Deus, eu tenho que primeiro resolver o meu problema com alguém na horizontal, que a nossa guerra não é na horizontal e sim na vertical. Mas primeiro eu tenho que ter boas relações com o meu próximo, com a minha família, com quem quer que seja. E aí é que está o problema, porque perdoar significa, né? O dom é através do dom, é pelo dom. Dom é presente. Então perdoar é dar um presente. Quando Deus nos perdoou, Deus nos deu um presente. Ele fala: pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não é dom de Deus, não é dom dos homens, não é dos homens. Isto é um presente, é um dom de Deus, é uma graça de Deus. Então primeiro eu tenho que dar um presente para o meu irmão. Eu tenho que perdoá-lo. Ah, mas eu não fiz nada contra ele, foi uma fofoca, e ele do nada virou a cara para mim. Meus amados, vai lá e peça perdão para ele, entendeu? E aí, eu me lembro de uma certa ocasião, que eu enfrentei uma situação semelhante a essa, e aí era uma injustiça, e eu falei assim: não, Senhor, eu quero justiça. Eu comecei a exigir de Deus isso, aquilo, e aí parece que as minhas orações não ultrapassavam o teto. E aí foi aquela guerra, aquela briga no espírito. E aí Deus falou assim para mim, calmamente: Jorge, você tem certeza que eu perdoei os teus pecados? Claro, Senhor. Eu me senti muito bem, me senti leve. E ele falou assim: então, quem é você, se eu perdoei os teus pecados, se você tem plena convicção disto, quem é você para não perdoar os teus irmãos? E ali o Jorge desmoronou, ali o Jorge sumiu, o Jorge morreu,
e o Jorge passou, a partir dali, experimentar o perdão dos seus pecados, porque o Jorge perdoou. Então, a oração, às vezes, Deus não responde, e aí eu quero abrir um leque para nós. Irmãos, 2 Crônicas 7:13, 7:14 fala. O 7:13 fala, Deus fala assim, eu sou aquele que mando a praga, que mando a peste. Ele fala, mas se o meu povo se arrepender dos seus pecados. Então, meus amados, mais do que nunca, nas nossas orações, vamos pedir a Deus, para Deus perdoar os nossos pecados. Os pecados da nossa família, os pecados da igreja, os pecados do Brasil. Mas eu não posso, ninguém... Irmãos, já em eu falar que não tenho pecado, ele já fala, já estás a pecar. Porque se humilha, os humilhados serão exaltados. Lembra da oração do publicano? O fariseu falava, e o publicano batia no peito. Ele falou, misericórdia, misericórdia. Então, meus amados, o segredo é você perdoar. Mas olha bem, observe bem, cuidado com esta questão do perdoar. Mas eu perdoei e não perdoo mais. Então você não entendeu um dos 6 elementos do código, que é o idioma. A palavra eu perdoei significa, é um passado presente, que dá uma ideia que a ação começou lá atrás e está até agora presente. Então, se você perdoou, perdoou mesmo. De repente não quer dizer eu perdoara, não perdoo mais. É uma ação que está lá no passado e ficou. Esse é o mais que perfeito, tudo bem. Mas se você perdoara, não perdoa mais, Deus também vai fazer a mesma coisa comigo ou com você. Fala, Jorge, fulano, eu te perdoara, está lá, mas ficou lá. Agora tu tem mais dívidas aqui. Se você não pedir perdão por essas dívidas, não tem como. É como aquele homem que pediu perdão ao rei, e o rei o perdoou, e aí depois o seu conservo também devia a esse que foi perdoado, e esse que foi perdoado não foi misericordioso como o rei foi com ele. Quando o rei soube, o rei o chamou e o entregou aos verdugos. Então muitas vezes nós não perdoamos os nossos irmãos, e aí Deus nos permite estarmos nas mãos dos verdugos. Toma cuidado, vê lá o que são os verdugos. Muitas vezes é uma enfermidade, muitas vezes é um problema, é uma dificuldade, porque Deus deixou você nas mãos dos verdugos. Então essa questão do pedir, que é a segunda parte dessa oração, ela tem que ser muito bem entendida. Claro que ela tem que primeiro ser muito bem explicada por nós. Então depois o próprio Espírito Santo é que vai te dar esse entendimento de como é que você deve proceder. Você tem que perdoar, eu tenho que perdoar. Então nós precisamos, irmãos, aprender a pedir. Pedis e pedis maus, ele falou. Você tem que se arrepender dos seus pecados. Irmãos, nós precisamos rever todos os nossos conceitos e valores. Porque a nossa vida aqui é muito passageira, é muito efêmera. Nós precisamos apresentar algo para Deus e que vai perdurar pela eternidade, né? O grande Salomão, ele percebe isso. Ele percebe que ele perdera tempo. E ele falou, tudo é vaidade. Eu quis isso, Deus me deu. Eu quis aquilo, Deus me deu. E depois falou, jovem, lembra-se do teu Criador, no capítulo 12 de Eclesiastes, nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. E Sêneca foi um grande filósofo que foi tutor de César. Ele falava assim, se um ancião, se um velho, se um geronto tivesse o vigor de um jovem, e se o jovem tivesse a sabedoria, tivesse a maturidade de um ancião, de um velho. Então aproveitemos, irmãos, para com a palavra de Deus remir o tempo. Então é esta pequena reflexão que nós queremos assim deixar para você. Sabe, quando você orar, você adore a Deus, depois perdoe os seus inimigos,
mande presente para eles, que perdoar é dar presentes. Ore, por isso que Jesus fala, ore em prol dos seus inimigos. Então vamos orar. Senhor Pai nosso, Senhor querido, Senhor Pai amado, Senhor maravilhoso, Senhor conselheiro, Senhor Deus forte, Senhor Pai da eternidade, Senhor príncipe da paz, Senhor Deus onipresente, Senhor, Tu estás presente aqui. Tu sabes, ó Deus, cada coisa Tu estás vendo, e Tu és o Deus onisciente. Senhor, Tu és sabedor do que eu estou pensando, do que cada um de nós está pensando nesta terra. E Senhor, Tu tens todo o poder. Ó Senhor, muito grato por nos dar esse privilégio de sermos filiados a Ti, de sermos herdeiros do Teu reino. Senhor, muito obrigado, Pai querido. E agora pedimos o perdão dos nossos pecados. E abençoe os nossos inimigos. Abençoe os que nos perseguem. Abençoe, ó Deus, aqueles que meneiam a cabeça, aqueles que tramam, ó Deus, pelas costas. Perdoa-os, ó Deus. Como disse Jesus, e depois é seguido por Estevão: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Senhor, o diabo, ele quer pegar as pessoas, ele não tem outro meio de te atingir, de atingir quem está servindo a Deus. Ele vai tentar usar aquele que mais você ama, aquela que mais você ama, assim como foi com José, assim como foi com o próprio Deus, que o diabo foi ali e usou o homem. Assim pessoas são usadas para nos aborrecer, para nos prejudicar, mas na verdade não são elas, são os demônios, e é contra esses que nós queremos guerrear. É contra esses que a igreja viva, a igreja que foi restaurada, a igreja que discerne, ela quer dizer, em nome de Jesus: principado do roubo, principado da morte, principado da destruição, principado da enfermidade, principado da doença, vai embora em nome de Jesus. Larga a família do homem de Deus, larga o homem de Deus, larga em nome de Jesus esta cidade, este estado, esta nação, estes países. Em nome de Jesus nós te resistimos. E Senhor, perdoa os nossos pecados. Senhor, essa peste, ela vai embora sim, porque a Tua palavra diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se arrepender, então, Senhor, perdoa-nos. Nós nos arrependemos, assim como Neemias, ele falou: nós temos pecado contra Ti. Ele falou que as lideranças estavam em pecado, ele falou que o povo estava em pecado e pediu perdão. Senhor, nós temos seguido lockdown e lockdown, temos feito jejum, e esta praga continua. Senhor, ninguém fala em arrependimento, ninguém fala em pedir arrependimento. Senhor, nós estamos aqui, pequeninos, insignificantes, não representamos nada, Senhor, para aqueles que são, não somos importantes para os importantes, somos fracos para os fortes, mas exalta o Teu nome, Senhor, e perdoa-nos, e livra-nos desta praga. Livra, Senhor, o Teu povo, livra a Tua igreja, Senhor, livra, Senhor, do vale da sombra da morte. Senhor, perdoa os nossos pecados, Senhor, nos lava no Teu sangue. Senhor, tem misericórdia, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia, perdoa a nossa negligência, a negligência da igreja que ficou dormindo. Senhor, perdoa, Senhor, porque vieram, ó Deus, os inimigos e tomaram conta, e agora nós estamos como que, ó Deus, de mãos atadas. Mas ali como Gideão estava escondido
fazendo o seu ganha-pão, e tu enviaste um anjo para socorrê-lo. Ó Deus querido, envia os teus anjos para ministrar a bênção para nós, e dá o livramento para quem está neste momento no vale da sombra da morte, entubado numa cama. Ó Deus querido, sabe lá como está este irmão, esta pessoa. Meu Deus, tem misericórdia. E assim nós oramos e já te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, e graças a Deus. E assim Deus te abençoe, meu amado. A graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, recares tu e essos Cristos, e o amor de Deus, reagapito teu, e a comunhão cai recoinonia, topnelma tom agion do Espírito Santo, mega remon com todos que aguardam a volta de Cristo. Jesus é a nossa fortaleza, e aqui nós estamos em Jesus, com Jesus e para Jesus, vencendo vem Jesus. Amém e amém, e graças a Deus.